Bom dia, irmãos. Graça e paz. Dia especial, né? Um dia, além de ser o dia do Senhor, primeiro domingo do ano, uma chuva belíssima como essa, né? Que o Senhor, em sua bondade, derrama a todos os povos, de certa forma, para suprir as necessidades do alimento, principalmente. Então isso nos dá uma alegria de ver a expressão da bondade, do amor de Deus para conosco. Durante esses quase 30 anos que eu fui alcançado pela misericórdia de Deus, 29 anos, eu tenho observado e tenho analisado não só, principalmente a minha vida como cristão, mas tudo o que acontece em torno da minha vida. Eu creio que cada cristão tem esse pensamento de observar tudo o que está em volta em relação àquilo que ele é agora. Aquilo que ele, pela misericórdia de Deus, foi alcançado. Sendo filhos de Deus, nós temos uma perspectiva diferente de quem nós somos e do que o mundo é em relação à queda do homem. E observando tudo isso, nós vemos que o conhecimento de Deus vai se aprimorando. A revelação de Deus na palavra foi e é perfeita e sempre será perfeita. Tudo que conhecemos na palavra é suficiente para que a gente possa interpretá-la e colocar em nós aquilo que Ele nos ensina, para sermos o que nós devemos ser. Obrigado. E quando a gente vê a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo e a caminhada dela durante toda a história da igreja, nós vemos grandes lutas na igreja, grandes perseguições, mas jamais a igreja definhou, jamais a igreja acabou, pelo contrário, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo vai alcançando todos os povos, vai chegar o momento em que o Senhor vai dizer, já chega, já resolveu tudo, agora nós já completamos aqueles que foram escolhidos. Mas, diante das lutas que temos, nós sabemos que a teologia, ou o conhecimento de Deus, em diversas pessoas no mundo todo sendo alcançadas, existem algumas divergências de interpretação. E nem por isso, por causa dessas diferenças, nós devemos nos abalar ou devemos achar que não tem jeito. C.S. Lewis, escrevendo seu livro, o Evangelho ou o Cristianismo Puro e Simples, ele diz que, na realidade, nós complicamos, porque o Evangelho ele é puro, ele é simples. E quando nós olhamos para o Evangelho, que não é somente os 4 Evangelhos, mas é as boas novas que começa desde o princípio até o último versículo, a última palavra da palavra de Deus, lá em Apocalipse. Mas eu queria trazer para vocês e falar sobre este amor de Deus e como Ele nos vê, como nós vivemos e como nós interpretamos, como nós podemos achar o caminho certo que o Senhor nos mostra, que o Senhor já nos mostrou e continua nos mostrando, através dos estudos da palavra, através do conhecimento do próprio Senhor Jesus, que se ofereceu para sermos conhecidos, de certa forma, na perspectiva dEle, nós mesmos nos conhecer e conhecer a Ele. Eu vou falar sobre amor. Ama, amado, amarei. Isso está nos versículos que vamos observar, mas eu queria chamar a atenção para minha vida e para a sua vida também em relação a isso. Os textos individuais geralmente apresentam exortações sobre como o crente deve viver, mas quando lemos isoladamente do restante da Bíblia, pode servir de apoio à perspectiva legalista, por exemplo. Por outro lado,
lendo também outros textos, nós vemos a provisão graciosa de Deus de salvação incondicional. Mas, se lidas isoladamente também, pode dar a impressão de que, por ser graça gratuita, não precisamos de mudança de vida, dando suporte à visão antinomista, contra a lei. Interessante. Nós temos esses dois pontos que podem ser extremados, que passam do limite. E vivemos e convivemos desde o princípio da igreja. Nós vivemos com esses dois polos, que às vezes, quando nós ultrapassamos, nós criamos divergências e criamos discussões e criamos separações. A lei pode nos mostrar nossa necessidade do Evangelho. E, então, uma vez que tenhamos abraçado a salvação de Deus pela fé, a lei se torna o caminho para que conheçamos, sirvamos e também cresçamos na semelhança daquele que nos salvou. Você deve saber que todas as maneiras de um cristão ter uma ser, na verdade, ser uma pessoa moral, tem que se relacionar com a exortação direta ao Evangelho. É interessante porque o Evangelho, ele corrige os nossos erros. Diante de toda a teologia que estudamos desde de Gênesis até Apocalipse, nós vemos o plano de Deus convergir, chegar ao Evangelho. Porque o Evangelho, na realidade, estava na mente de Deus, estava nos planos de Deus para a salvação do homem. Então, nós devemos saber que essas maneiras de exortação direta do Evangelho nos aprimora, nos faz crescer. Mas, por outro lado, você tem que entender que, pela salvação ser gratuita, ela não deixa de exigir mudança de nossa vida. Não tem como. Então, às vezes a gente pensa assim, algumas pessoas dizem assim, olha, Deus me deu a salvação, agora eu estou seguro nas mãos dele e eu posso fazer o que eu bem entender. Eu posso achar que os meus pensamentos são meus e eu não vou mudar os meus pensamentos. Eu penso que o Evangelho é assim e pronto. Eu tenho a minha interpretação. E não importa, porque eu não vou perder a salvação. Então, existem os dois lados. Aí o que acontece? Ele se torna uma pessoa, talvez antinomista, anti-lei, contra a lei. Ou se torna aquele que é super a favor da lei, extremada, que passa do limite. E nós entendemos que, de um lado ou do outro, como eu vivo como cristão, eu tenho que observar e colocar o Evangelho. É por esse motivo que, por exemplo, o grande escritor, pastor, um grande pastor piedoso que viveu neste século, que morreu, se não me engano, em 2016, Jerry Bridges, ele fala que você e eu devemos aplicar o Evangelho todos os dias na nossa vida. Quando eu acordo pela manhã, eu tenho que olhar para o Evangelho e absorvê-lo. Eu tenho que saber que o Evangelho, sendo puro e sendo simples, ele seja absorvido pelo meu ser, absorvido pela minha vida, para ser um verdadeiro cristão. Agora, como a gente consegue viver uma vida cristã neste Evangelho puro e simples? Você deve reconhecer que você é pecador. É a primeira coisa. Nós fizemos isso quando nós aceitamos Cristo como nosso Senhor e Salvador. Nós acordamos e entendemos que nós somos pecadores e não poderíamos pagar os nossos pecados. Isso daí é um Evangelho puro e simples. Mas há uma continuidade no processo de salvação
ainda reconheço que sou pecador e vou corrigindo gradativamente os meus erros, os meus pecados. Quando a gente olha, por exemplo, abram suas Bíblias em Lucas, capítulo 18, versículo de 9 a 17. Lucas 18, de 9 a 17. A palavra de Deus, ela é muito eficaz e muito direta para nós. Lucas 18, 9 a 17 diz o seguinte. Lá nós vemos lá a parábola do fariseu e o publicano. O Senhor Jesus nos ensinando que um deles reconhece que é pecador. O que diz lá? Diz assim: Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo o que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Traziam também as crianças a Jesus para que ele as abençoasse, mas os discípulos, ao verem isso, os repreendiam. Jesus, porém, chamando as crianças para junto de si, disse: deixe que os pequeninos venham a mim e não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade, lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Lucas 18, de 9 a 17. Se nós olharmos também um outro versículo, eu queria que você abrisse agora lá em Mateus 19, versos de 16 a 22. Mateus 19, 16 a 22. Nós vemos aí também um fato, aí não é mais uma parábola, mas é um fato, onde Jesus é abordado por um jovem. Nós sabemos que ele é jovem e é rico por causa dos outros evangelhos. Mas vamos entender como foi essa abordagem. Presta atenção que na parábola do fariseu e o publicano, nós vemos que aquele reconheceu o seu pecado. Mas aqui você vai observar que o jovem não reconheceu o seu pecado. Preste atenção, versículo 16, Mateus 19, versículo 16 diz: eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um. Mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E lhe perguntou: quais? Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O jovem disse: tudo isso tenho observado. Se você quer ser perfeito, vá, venda. Aí Jesus respondeu. Não, desculpe, pulei aqui. O jovem disse: tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Ele pergunta. Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me.
Mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Mateus 19, versículo 16 a 22. Nós sabemos o contexto. Você já deve ter entendido que quando Jesus diz, olha, bom é só Deus, ele estava esperando que o jovem dissesse assim, eu sei que bom é só Deus, e que o Senhor é Deus, portanto eu lhe chamo de bom, porque o Senhor é Deus. Mas ele não fez isso, porque ele não entendia isso. Uma coisa interessante é que quando Jesus indaga a ele se ele cumpre os mandamentos, e aí o próprio Senhor Jesus vai dizendo os mandamentos para ele, termina com amar ao próximo como a ti mesmo, que resume todos os mandamentos de certa forma, depois de amar a Deus, que ele já falou que ele não entendia o que significava amar a Deus e entender que ele era Deus. Depois ele resume tudo o que ele falou em dizendo que cumprindo todos esses mandamentos, você cumpre amando o seu próximo como a você mesmo. E o mais interessante é que ele não entendeu nada. Ele não entendeu o evangelho da salvação. Ele achava que para alcançar o reino dos céus, ele tinha que cumprir todos os mandamentos. Mas o seu pecado estava ali. Jaz à porta. O pecado dele estava ali. E ele deveria ter reconhecido que o pecado dele era idolatria. Ele amava mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. E ele amava mais o dinheiro do que a Deus. E ele saiu sem a resposta correta, porque ele mesmo não buscou. Como a gente entender isso? Como a gente entender que a nossa vida cristã tem que ser de acordo com um evangelho puro e simples, direto, e você e eu reconhecemos. Nós devemos reconhecer isso. Deus tocou no nosso coração para isso. Nós temos que entender que a nossa condição de pecador deve ser de pecadores arrependidos. Condição nossa, de cada um, é de pecadores arrependidos. E pecadores arrependidos não somente naquele momento, mas todos os dias, se arrependendo dos pecados que nós cometemos. Segundo, você deve entender a lei e o antinomismo. O que é esse tal de antinomismo? Antinomos, contra nomo é lei. Ou você tem que entender a lei e tem que entender as normas da lei, ou a própria lei, ou entender o que significa contra a lei. Então existe dois lados, aquele que prima pela lei e aquele que foge da lei. Você deve entender isso. Existem dois lados extremos que devemos entender. Primeiro, a lei. A lei, os fariseus e os escribas que cumpriam a lei, ou achavam que cumpria, eles cumpriam a lei mosaica. A lei de Moisés, que está inserida no Pentateuco, nos 5 primeiros livros, na Torá. E são 613 leis. Se você procurar na Bíblia, você vai relacionar cada uma delas. 613 leis. Sendo 365 para cada uma do dia do ano. Que são negativas. Elas dizem não, 365 dias, todos os dias do ano. É relacionado ao calendário anual. Que são negativas. E aí, existem 248 positivas, que são relacionadas, por incrível que pareça, ao número de ossos principais do corpo humano. 248 leis, somando 613 leis. Isso é a lei que os fariseus e os escribas seguiam. Eles não podiam cumprir, mas eles faziam como se cumprisse. E eles cobravam de cada um. Se não cumprisse, seria punido. E o mais interessante é que, quando nós falamos de antinomismo, nós estamos falando justamente aquilo que é contra a lei. E o Senhor Jesus, na ótica dos fariseus, dos
dos escribas e dos religiosos da época, Jesus era o contra-lei. Ele era contra a lei, ele era antinomista, anti-lei. Abram suas Bíblias em Mateus, capítulo 11, versículo 18 e 19. Mateus 11, 18 e 19. Depois que Jesus responde a João Batista quem era ele, aqui ele vai perguntar, ele vai falar com... Antes dele perguntar quem era ele ali, ele vai, de certa forma, dizer, expressando quem era João e quem era ele, ou como era a perspectiva dos outros para com ele. Presta atenção, versículo 18 de Mateus 11, diz assim: Pois veio João, que não comia nem bebia, e as pessoas dizem, ele tem demônio. Então eles julgavam João como um endemoniado. E aí ele continua, veio o Filho do Homem, e o Filho do Homem, ele está falando dele mesmo, o Jesus Cristo, Filho do Homem, comendo e bebendo, e as pessoas diziam, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Interessante? Então eles estavam chamando Jesus de comilão, de beberrão, que andava com os pecadores. Então ele estava totalmente fora da lei. Ele era antinomista. E ele era cobrado por causa disso. E aí, nós não queremos dizer que com isso, que simplesmente podemos atribuir cada versículo bíblico, cada versículo da Bíblia, ou em uma ou em outra categoria. Não. Se você pegar os versículos separados, você vai encontrar vários versículos que falam da lei, e você vai pegar vários versículos que falam anti-lei. Se você pega isoladamente, você vai encontrar isso. Então, você tem que ter cuidado. Uma vez que diz que devemos fazer, e outra vez que diz que somos salvos a despeito do que tenhamos feito. Então, por exemplo, como eu já falei, você pode pegar um versículo que fala assim, olha, você tem a liberdade, você agora está liberto, agora você está seguro nas mãos do Senhor, agora você não perde mais a salvação. E eu posso ser um antinomista e dizer, não, eu não quero mais lei. Na realidade, nós sabemos que o Senhor Jesus, e isso daí também é discussão teológica, que Jesus ele veio para cumprir a lei, e ele cumpriu a lei toda, que a gente não podia cumprir. Mas ele mantém a lei moral, porque é a lei que foi gravada no nosso coração, perdida por causa do pecado, obscurecida por causa do pecado. Ele resgata essa lei moral, que é a lei universal. Todo homem tem no coração a lei moral. Ele já nasce com ela, só que deturpada. Ele usa a lei moral para para a sua própria construção de vida. E ele se torna, a lei moral se torna para ele algo que faz parte dele como um egoísmo. Aí a gente tem que ter cuidado com isso. E em terceiro lugar, nós podemos ver, você deve entender a lei e o evangelho do amor do Pai. Aí nós vamos entender a lei e o evangelho. Como o evangelho aparece no meio das duas extremidades, dos dois pontos que não são convergentes, que são antagônicos. Dois pontos que, se você passa da linha, você se torna um legalista. Se você passa da linha, você se torna um liberal. Para isso, nós podemos ver dois textos, e esses são os textos principais, que nós podemos ver essas duas coisas convergentes. Interessante, se elas são antagônicas, elas se tornam convergentes. Como assim? Quando nós lemos esses versículos, que eu vou falar para vocês, abram suas Bíblias aí em João 14, versículo 21
ao versículo 23. Nós vamos ver só o 21 e o 23, porque o 22 é uma pergunta de Judas. Vamos lá. João 14. É interessante você notar esse capítulo, que é um capítulo que nos chama muito a atenção, porque é o capítulo justamente quando Jesus está prometendo o Espírito de Deus que virá como um consolador, que virá para dar continuidade ao trabalho do Senhor, inspirando, cuidando, fazendo lembrar tudo o que Ele ensinou aos discípulos que se tornariam apóstolos, que se tornaram apóstolos, para ensinar, para transferir todas essas dádivas do Evangelho puro e simples, que nos chama a atenção, nos toca e nos transforma. Olha o que diz no versículo 21 ao 23. Diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Versículo 22. Então Judas não o Iscariotes. Eu disse Judas, mas não era o Iscariotes. Judas não o Iscariotes disse a Jesus: por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? E aí ele responde, de certa forma, quase da mesma maneira. Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Ele está falando da salvação. Ele está falando que quem recebe ele, automaticamente recebendo, o recebe para morar como uma habitação. Então, o próprio Espírito de Deus passa a morar em nós, e aí nós entendemos que o Senhor nos ama de uma forma especial, e nós vamos obedecer à palavra dele. Nós vamos obedecer ao mandamento dele. Mas o que a gente entende aqui especificamente? Veja que o Evangelho transforma a obediência aos mandamentos de Deus de meio legalístico, de aquisição da salvação, em uma resposta amorosa à salvação recebida. Então, quando eu olho para a lei de Deus e eu quero cumpri-la sem ser salvo, eu estou tentando resolver do meu jeito e eu me torno um legalista. Esse é o perigo. E quando eu recebo Cristo como meu Senhor e meu Salvador, a lei que está ali me mostra quem eu sou. Eu não vou cumprir a lei, mas eu olho a lei como um espelho. Eu vejo quem eu sou e eu reconheço o meu pecado, eu peço perdão do meu pecado e eu estou ali obedecendo ao Senhor. E a obediência é para demonstrar o amor que eu tenho por Ele, daquele que já me amou antes de tudo, que me amou primeiro. Essa é a grande diferença. Eu não vou cumprir a lei para que Deus me ame, mas eu vou cumprir a lei porque eu sei que Ele me ama, e agora, quando eu cumpro, eu o amo. E Ele entende isso. Nada forçado. Tudo muito claro, muito natural. Porque o próprio Espírito que está em mim me faz isso. Se eu tenho Cristo, agora eu obedeço. E aí, especificamente, eu vou obedecer ao Senhor Jesus, o meu Salvador, que corrige a lei, que coloca a lei no seu devido lugar. Não é mais 613 leis. Ele resume todas as 613 em duas, assim como ele falou com o jovem rico. Ama a Deus sobre todas as coisas e ame o próximo
como a você mesmo? Encerra. É pura. É simples. Você cumpre toda a lei em Cristo. E você não se torna um legalista. E você não se torna um antinomista. Você não vai ser contra a lei. E você não vai ser super a favor da lei judaica. Com todos os seus pormenores. Nós damos uma resposta amorosa à salvação recebida. E agora nós cumprimos a lei em Cristo, obedecendo os mandamentos dele. Ele fala claramente, olha, você tem que ser assim. Os fariseus, os escribas, tinham uma visão errada do que era a lei. E nós temos uma visão correta do que é a lei. Você peca por pensamento. Basta você olhar e você pecou. Por isso, o Senhor Jesus nos conta a história do fariseu e do publicano. Porque nós somos como fariseus, não é como publicano. Nós achamos que não precisamos pedir perdão. A obediência à lei de Deus, que emana da graça do Evangelho. Essa obediência torna-se uma maneira de conhecer e amar aquele que nos salvou, em um custo infinito de si mesmo, para si mesmo. E também uma maneira de se assemelhar a Ele e se deleitar nele. João 14, portanto, não é uma passagem simples da lei, nem uma passagem do Evangelho em vez da lei. Não. É difícil uma passagem mostrar com tanta perfeição a relação da lei com o Evangelho, como João 14. Geralmente os textos que pregamos se detêm na lei ou na graça do Evangelho. Portanto, devemos sempre pôr o texto no contexto da Bíblia toda. A Bíblia toda fala do Evangelho. Portanto, a Bíblia toda tem que estar no contexto do Evangelho. Se a teologia não for vivida, preste atenção nessa frase. Se a teologia não for vivida, Deus irá considerar que nunca foi ouvida ou acreditada. Quer que eu repita essa frase? Vou repetir. Se a teologia não for vivida, Deus irá considerar que nunca foi ouvido ou acreditado. É duro isso? É uma realidade. A verdadeira teologia é vivida, não apenas acreditada. Eu posso crer, mas eu tenho que viver. Tiago fala isso constantemente, o apóstolo Paulo fala isso para nós, o próprio Senhor Jesus fala. Se você me ama, você obedece os meus mandamentos. Quem é maior do que Jesus? A verdadeira teologia é vivida, não apenas acreditada, ela é prática na teoria. Ela é prática, não teórica, aliás. Ela é prática, não teórica. A crença é coisa comum, comunal, comum. E deve ser desenvolvida na vida da comunidade. Eu não posso viver o cristianismo só. É comunhão, comum, certo? E o amor e a unidade em Deus devem ser encarnados, primeiro, no amor e na unidade entre Cristo e nós. Começa por aí, entre Cristo e nós, para então se refletir no amor e na unidade
da família de Deus. Então, se eu não tiver um relacionamento íntimo com o meu Senhor, eu não vou ter com os outros. Não adianta. E se eu não tiver um relacionamento em comum com os irmãos, eu não vou ter um relacionamento íntimo com o meu Senhor. Está entrelaçado. É por esse motivo que eu convido, e eu insisto, e a palavra nos traz isso. Ou nós devemos viver em unidade, em amor um para com os outros, dentro da igreja de Cristo, ou a gente não vive como cristãos. Nós viveremos de acordo com o Evangelho, que é puro e simples, para a glória do Senhor. Amém? Pai querido, obrigado, Senhor. Ajuda-nos a te servir cada vez mais em nome de Cristo. Amém.